Fátima vai fazer uma descoberta chocante e acabar com a farsa de Robson. Nos próximos capítulos da novela Mania de Você, ao revisar as câmeras de segurança de sua casa, Fátima percebe que seu ex entrou sorrateiramente e trocou um envelope misterioso. Quando Gael vê as imagens, tudo se encaixa. Robson falsificou o exame de Hugo para se vingar. Determinado a corrigir essa injustiça, Fátima corre contra o tempo, recupera o exame verdadeiro e revela a verdade. Mas ela não vai deixar barato. Com provas em mãos, Fátima denuncia Robson e dá um castigo mais do que merecido no safado. Tudo deverá acontecer logo após Gael respirar fundo, passando a mão pelos cabelos, claramente abalado. Ele encara Fátima com preocupação e desabafa. O Hugo tá devastado. Descobrir que tem um aneurisma desse jeito do nada deve ser uma barra enorme. Fátima suspira, cruzando os braços e sentindo o peso da notícia. Sua voz sai carregada de empatia quando afirma: ninguém merece receber uma notícia dessas. Eu sinto muito por ele, de verdade. Mas ele precisa contar logo para Diana. Gael concordando, mas logo franze a testa e comenta: eu disse isso para ele. Aconselhei a contar logo. Mas acho que ele precisa fazer isso no tempo dele. É uma notícia difícil demais para simplesmente jogar no colo de alguém. Fátima reflete por um instante, mordendo o lábio antes de responder: eu entendo. Mas quanto mais tempo ele demorar, pior pode ficar. Diana precisa saber, e não só ela, a família dele também. Gael suspira pesadamente e confessa: ele tem muito medo, Fátima. Medo de como a Diana vai reagir, medo do futuro, e eu, sinceramente, nem sei como ajudá-lo nisso. Fátima toca na mão do namorado, tentando confortá-lo, e questiona: e tem alguma chance desse exame estar errado? Gael solta um riso fraco, sem humor. É muito difícil. O laboratório é confiável e eu mesmo peguei o resultado para ele. Não tem erro. Fátima abaixa o olhar por um instante, assimilando a situação, antes de afirmar com firmeza: então agora, o melhor que ele pode fazer é contar a verdade para a família e começar o tratamento o quanto antes. Gael respira fundo, assentindo, mas ainda com o olhar perdido, visivelmente preocupado com o amigo. Logo depois, Fátima caminha apressada pela calçada, ajeitando a bolsa no ombro, enquanto segue em direção à casa de Berta. Mas, ao se aproximar da esquina, dá de cara com Diana, que estava saindo de casa. Por um breve momento, Fátima sente um aperto no peito ao lembrar do que sabe sobre Hugo, mas força um sorriso e tenta disfarçar. Diana percebe que ela hesita e franze o senho, mas ignora e pergunta diretamente: conseguiu impor limites no Robson? Fátima respira fundo antes de responder: ainda não, mas pelo menos faz um tempo que ele não aparece por aqui. Diana cruza os braços e inclina desconfiada. Sua expressão se torna pensativa antes de comentar: engraçado, eu podia jurar que vi o Robson saindo dessa rua hoje mais cedo. Fátima franze a testa, surpresa, e questiona: tem certeza? Pode ter sido outra pessoa parecida. Diana convicta: não, Fátima, eu tenho certeza de que era ele. Vi de relance, mas reconheceria aquele desgraçado de longe. Fátima sente um arrepio percorrer sua espinha e passa a mão pelos braços, preocupada. Ela olha para os lados, como se tentasse encontrar algum rastro de Robson, e então pergunta: você acha que ele ainda pode ter a chave da minha casa? Diana suspira e responde sem rodeios: espero que não, mas se ele realmente esteve por aqui sem avisar, é bom garantir. Você instalou câmeras de segurança, não instalou? Fátima confirma e afirma: instalei sim. Posso dar uma olhada nelas assim que eu chegar em casa. Diana assente e sugere: faz isso quanto antes. Vai que esse idiota tá rondando sua casa sem você saber.
Fátima engole seco, sentindo a preocupação crescer, mas força um sorriso e tenta aliviar a tensão. Vou sim, mas agora preciso ir. Tenho compromisso com Berta, mas prometo que hoje mesmo vejo essas gravações. Diana encara Fátima por um instante, como se tentasse decifrar algo, mas acaba assentindo. Tá certo, depois me fala qualquer coisa. As duas trocam um breve aceno, antes de seguirem caminhos opostos. Fátima, agora ainda mais inquieta, aperta o passo rumo ao trabalho, sentindo que Robson pode estar aprontando alguma coisa novamente. Logo depois do trabalho, Fátima chega em casa determinada a descobrir se Robson realmente invadiu sua casa. Ainda sem tirar os sapatos, ela caminha diretamente até a mesa, onde está seu notebook, liga o aparelho e acessa o sistema de câmeras de segurança. Seu coração acelera conforme avança pelos registros do dia, seus olhos fixos na tela, esperando encontrar alguma prova. E então, lá está, seus olhos se arregalam ao ver Robson entrando sorrateiramente em sua casa, segurando um envelope nas mãos. Ele caminha direto até uma gaveta, revira alguns papéis e pega outro envelope, trocando os documentos sem que ninguém perceba. Depois de fechar a gaveta com calma, ele sai do mesmo jeito que entrou, com a maior tranquilidade do mundo. Fátima franze a testa, sentindo a fúria crescer dentro dela. O que ele estava aprontando dessa vez? Antes que ela pudesse processar direito a situação, Gael entra na casa e percebe sua expressão carregada. Ele se aproxima devagar e pergunta: "O que foi? Você tá com uma cara de quem viu um fantasma." Fátima mantém os olhos presos na tela, ainda tentando entender o que viu. Pior que é quase isso. Olha isso aqui. Ela gira o notebook na direção de Gael e dá play no vídeo. Ele se inclina, observando atentamente a gravação. Conforme assiste Robson, mexendo nos envelopes, seus olhos se estreitam. De repente, sua expressão muda e ele murmura surpreso: "Eu conheço esse envelope." Fátima se vira para ele imediatamente, seu tom ansioso. "O que tem nele?" Gael leva alguns segundos antes de responder, como se estivesse tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Mas então, com a voz carregada de convicção, ele diz: "São os exames do Hugo." Fátima sente um calafrio na espinha. Seu coração dispara com a possibilidade terrível que passa por sua mente. "Espera aí, você está me dizendo que o Robson trocou os exames do Hugo? Isso quer dizer que..." Ela hesita por um segundo, mas Gael não deixa espaço para dúvidas. "O exame pode ser falso." O sangue de Fátima ferve de imediato. Ela leva essa mão à boca, tentando conter o turbilhão de emoções que a domina. Ele fez isso só para ferrar com o Hugo? Só pode ser vingança porque foi demitido. Gael concorda, cerrando os punhos com raiva. É exatamente isso. Ele foi longe demais dessa vez. Fátima respira fundo, tentando pensar com clareza. Mas a verdade é que sua paciência já se esgotou. Sem hesitar, ela se levanta de imediato, determinada. Isso não vai ficar assim. Ela pega sua bolsa e caminha em passos rápidos para fora de casa. Gael a segue com o olhar, surpreso com a reação dela. "Onde você está indo?" Fátima já abre a porta sem olhar para trás e responde com firmeza: "Vou até o laboratório descobrir a verdade." Sem perder tempo, ela sai e segue direto para o local onde os exames foram feitos. Durante o caminho, sua mente fervilha. A raiva só aumenta conforme ela pensa em como Robson foi capaz de manipular algo tão sério. Quando chega ao laboratório, ela respira fundo e se dirige à recepção, e então comenta: "Eu preciso ter acesso à segunda via do exame de Hugo da Costa. Houve um erro no resultado que foi entregue." A atendente pede um instante para verificar e, após alguns minutos, retorna com um envelope lacrado.
Fátima pega o documento, ansiosa para saber a verdade. Ela abre lentamente, deslizando os olhos pelas informações, até chegar ao diagnóstico final. Seu coração acelera, e então o alívio vem como uma onda. Hugo não tem nada grave. O exame anterior era falso. Fátima fecha os olhos por um momento, sentindo um misto de raiva e alívio. Mas logo sua determinação volta com força. Sem perder tempo, ela pega o telefone e liga para Gael. Assim que ele atende, ela solta sem rodeios: o exame do Hugo era falso, ele não tem nada grave. Do outro lado da linha, Gael solta um suspiro aliviado, mas sua voz logo ganha um tom mais duro. Então esse desgraçado tem que pagar pelo que fez. Fátima aperta o telefone contra o ouvido e concorda com firmeza. Pode deixar que ele vai pagar. Ela desliga a chamada, encara o exame verdadeiro e respira fundo. Mas dessa vez, não é para se acalmar, é para tomar coragem. Sem mais hesitação, ela pega o celular novamente, disca um novo número e com a voz firme diz: "Eu gostaria de fazer uma denúncia." Fátima retorna para casa apressada, pega Gael pelo braço e fala com urgência: "A gente precisa ir até a casa da Diana agora. Hugo está prestes a contar uma mentira terrível para a família dele." Gael, sem entender direito, apenas concorda e os dois saem juntos, entrando no carro e seguindo rapidamente até o destino. Enquanto isso, na casa de Diana, Hugo respira fundo, juntando toda a coragem que tem para contar a verdade. Diana e Bruna o observam com expectativa, sem imaginar a bomba que ele está prestes a soltar. Ele hesita e então fala: Eu preciso contar algo muito sério para vocês. Eu fiz uns exames e..." Antes que ele possa continuar, a porta se abre com tudo e Fátima e Gael entram apressados. Fátima então pede: "Hugo, para! Não fala nada, está tudo errado." Diana e Bruna se entreolham, confusas, enquanto Hugo encara Fátima, perplexo. Diana questiona, sentindo o clima tenso no ar: "O que está acontecendo?" Fátima se aproxima e coloca um envelope nas mãos de Hugo. Sua voz sai firme e então fala: "Você não tem aneurisma, Hugo. Seu exame foi falsificado." A sala mergulha em um silêncio terrível. Hugo arregala os olhos, sentindo um frio na espinha. Ele balbucia, sem acreditar no que acabou de ouvir. "O quê?" Gael então explica: "O Robson trocou seu exame original por um falso. Ele fez isso só para te ferrar, por vingança." Diana leva a mão à boca, atordoada. Ela olha para o marido com os olhos marejados e fala: Então tudo isso? Você achou que ia morrer esse tempo todo?" Hugo não responde de imediato. Suas mãos tremem ao abrir o envelope e examinar os papéis com cuidado. O alívio invade seu peito ao ver os números e os laudos. Ele está saudável. Ele não tem nada. Um nó se forma na sua garganta e ele engole em seco. Seus olhos se enchem de lágrimas enquanto encara Fátima. Ele sussurra, sentindo uma mistura de choque, alívio e raiva: Isso não pode ser real." Diana, ainda tentando processar tudo, se vira para Fátima, desesperada, e pergunta como isso aconteceu, como ele teve coragem de fazer uma coisa dessas. Fátima respira fundo e responde com firmeza: "Ele entrou lá em casa e trocou os exames que o Gael pegou no laboratório por um falso, indicando que o Hugo tinha um aneurisma. Mas ele não vai sair impune. Eu já entreguei tudo para a polícia. O Robson vai pagar por isso." Enquanto isso, no restaurante do resort, Robson janta tranquilamente, degustando sua refeição como se nada tivesse acontecido. Ele levanta sua taça de vinho, sorrindo satisfeito, sem saber que sua paz está prestes a acabar. De repente, a porta do restaurante se abre com força e várias viaturas da polícia cercam o local. Os clientes começam a cochichar,
Curiosos e assustados, 2 policiais se aproximam da mesa de Robson. Um deles anuncia em alto e bom som: Robson, você está preso por falsificação de documentos, fraude e danos morais. Robson congela. O garfo cai da sua mão e ele arregala os olhos enquanto fala. O quê? Isso só pode ser um engano. O policial continua, já puxando as algemas. Temos todas as provas contra você. Você trocou os exames médicos de Hugo da Costa com a intenção de prejudicá-lo. O restaurante inteiro cai, em um silêncio absoluto. Os clientes observam tudo com atenção, alguns até gravando a cena com seus celulares. Robson começa a recuar, tentando escapar, e argumenta: isso é mentira, eu não fiz nada disso. Mas os policiais não lhe dão chance. Em poucos segundos, ele é imobilizado e algemado diante de todos. Robson se debate, mas é inútil. Seu rosto fica vermelho de raiva ao perceber que está encurralado. Ele então grita: isso não vai ficar assim. Eu vou sair dessa, vocês vão ver. Mas ninguém lhe dá ouvidos. Lá fora, as viaturas ligam as sirenes e Robson é jogado dentro de uma delas, enquanto funcionários e clientes do restaurante assistem tudo de longe, comentando sobre a cena. Gael recebe uma mensagem no celular confirmando a prisão. Ele vira para Fátima e diz com um sorriso satisfeito: acabou. O Robson tá preso. Fátima suspira aliviada. Já não era sem tempo. Ela se recosta no sofá, finalmente sentindo que a justiça foi feita. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.